Ele está chamando. Gente, é o seguinte, Deus, assim, eu tenho estudado Romanos, que é uma carta assim, meu Deus, você pira. Se você for ler Romanos lendo, pedindo a Deus para abrir seu entendimento, você pira. Romanos é forte demais. E assim, Deus tem falado muito comigo em Romanos 8, sabe? É, E hoje eu fui ouvir uma oraçãozinha ali, e aí citou Romanos 8, então tem aparecido Romanos 8 na minha vida. E eu não tenho nada além do que essa palavra, que é o que Deus está falando agora. Porque não me veio nada assim. Tem horas que vem algo muito específico, né? Mas não veio. Amém. Louvado seja Deus. Mesmo se não tivesse aqui algo específico, a gente ia conversar aqui, Deus ia falar, eu creio nisso. E o que Romanos 8 fala? Fala da vida no Espírito. A Bíblia não tem título originalmente. Esses títulos que a nossa Bíblia tem é para é a título de organização. Então, na versão original, é um texto corrido, não tem esse título. Mas aqui a gente está tendo um título para que a gente possa saber sobre o que é esse capítulo. Gente, eu vou só acender essa luz aqui. Ficou muito para eu ler. Então, vamos lá. Vocês estão aí? Então, vamos lá. Vamos ler juntas? Tá achando baixo? Tá baixo, gente? Tá baixo? Alguém me dá um feedback aí? Pra mim tá bom. Vê se não é o seu aí, tá? Eu esqueci quem perguntou. Então vamos lá, vamos ler. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui é tão. Só isso aqui, gente. Só isso aqui já quebra a teologia de tanta gente. Quem aí se sente condenada? Vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Deixa eu ver o termômetro desse grupo, porque eu acredito que esse grupo ele vai prevalecer, a gente vai caminhar junto por um tempo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem a certeza da salvação? Quem aqui sabe assim, eu sou salva. Eu já estou salva. E quem não tiver, eu quero que fala. Não, eu não. E quem fala que não, eu queria que você me falasse por que não. É, quem aqui não tem certeza da salvação, poderia compartilhar para mim, comigo, por que que não tem? Eu não, porque não me sinto digna por todos os meus erros e pecados. Uma hora, eu vou ter que, porque a maioria aqui tem certeza, então a maioria conhece o Evangelho, né? Quem conhece o Evangelho e aceitou Jesus, não tem como ter dúvida da salvação, tá? Eu, eu ainda não sei, algumas que não são batizadas, ok. Batismo, tá. É, por que que eu tô fazendo essas perguntas? Porque eu quero conhecer o termômetro do grupo, tá, gente? Ah, eu vou falar aqui uma coisa. Eu queria que vocês prestassem a anotar. Tem muita coisa aqui para vocês meditarem depois, tá? Quem, quem não tem
certeza da salvação não entendeu o evangelho ainda, tá? Nós podemos trabalhar isso, eu posso explicar isso, mas quem não tem certeza, por exemplo, vou usar o exemplo, eu esqueci o nome da moça, mas ela falou: eu não tenho certeza porque não me sinto digna de receber nada por conta dos meus erros e pecados. Pois a essência do evangelho é exatamente sobre você não ser digna, né? Eu não sou digna. O fato de eu estar aqui não me faz digna. Talvez eu seja mais pecadora que você. Mas eu tenho certeza da minha salvação. A salvação da minha alma, do meu espírito foi ressuscitado por Cristo Jesus. É o que a Bíblia diz. Agora, nós estamos sendo salvos, né? Trabalhando a nossa salvação na questão da alma. E o nosso corpo será salvo e glorificado quando Jesus voltar. Agora, são 3 processos. Só que a obra de Jesus é completa. Eu não vou me estender nisso aqui, não, mas é só para que vocês entendam coisas que vocês precisam buscar. Então, quem não tem certeza da salvação precisa buscar isso aí. Quer seja porque você de fato não está salvo, porque você de fato nunca confessou Jesus como seu suficiente salvador, você nunca aceitou essa graça. E aí, se você não passou por esse processo, você precisa passar por esse processo. Ou porque você até ouviu falar de Jesus, gosta do assunto de Jesus, mas nunca falou assim: não, eu quero me render, eu quero aceitar esse Jesus que me salva, eu quero confessar os meus pecados diante desse Jesus e confessar esse Cristo. Porque digna você não é e você nunca será. Mesmo que você diminua 99% dos seus pecados, você continuar indigna. Não existe um justo sequer. A palavra de Deus diz que não existe um justo sequer. Nunca houve, nunca haverá. O único justo morreu na cruz. É o que a Bíblia diz, tá? Inclusive o próprio Paulo que fala isso. Então, não existe alguém que é mais digno ou menos digno. Por quê? Se a gente olhar a partir dos nossos olhos, nós vamos fazer essa avaliação, né? Fulano é mais digno, Beltrano é menos digno, porque a gente tem os nossos parâmetros. Só que no parâmetro de Deus, gente, que é a perfeição, não existe nenhum justo. Nós temos que olhar o seguinte, não é sobre o que eu penso, sobre o meu parâmetro do que eu acho bom, ruim, justo ou injusto. É o padrão céu. O padrão céu é perfeição. No padrão de Deus, não salva ninguém. Inclusive, a palavra diz que se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos totalmente consumidos. Tá bom? Então, Paulo está escrevendo aqui sobre a vida no Espírito. Por quê? Ele contextualiza nos outros capítulos a respeito da visão das pessoas a partir de uma perspectiva de obras, de mérito, de ser digno. Porque esse contexto em que Paulo está escrevendo essa carta, ele é um judeu, ele praticava essa religião e ele está falando, apesar de estar enviando essa carta para os romanos, lá também tinha judeus. Então, assim, ele está querendo dizer o seguinte: até aqui nós aprendemos de um jeito. A gente aprendeu que tinha que fazer isso, 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 isso. Só que o fato da gente ter a regrinha com todas as leis e doutrinas para a gente fazer, isso só mostrou o quanto que a gente é incompetente e incapaz. O que Paulo está dizendo? A lei me mostra, a própria lei que me fala como me comportar, é essa lei que me mostra o tanto que eu sou um zero à esquerda. Vocês entendem isso aqui? Por exemplo, se eu chego para vocês e falo assim, ó, vai todo mundo morar dentro da minha casa. Só que você tem que ser assim, 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 assim. A própria lista do que você tem que ser, como você tem que ser, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, vai ser a própria lista que vai te condenar.
Por quê? Porque você vai descobrir que você é incapaz de acertar todos os requisitos da lista. Você vai falar assim, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu olho e falo assim, é impossível para mim. E eu vou tentar e morrer na praia. Então, a própria lista de regras que Deus deixou para os judeus, para eles seguirem, para eles se tornarem justos, é a própria lista que fala assim: vocês não dão conta. É impossível para vocês. Então, eu vou precisar que seja de uma outra forma. Vocês entenderam isso aqui, gente? Porque de uma forma que eu achei que impossível, eu acabei de falar exatamente como que era. Porque o capítulo difícil são os capítulos anteriores ao capítulo 8 que explica sobre a lei. Um dia, quem sabe, a gente não faz um estudo sobre isso. Se vocês quisessem, eu ficava o dia inteiro aqui e lia todos os capítulos de Romano até chegar no 8 e explicar tudo para vocês de como que era e do que aconteceu. Mas, né? Romanos 8 agora. Então, o que Paulo está falando? Paulo está falando assim: olha, vocês que estão debaixo da lei, de alguma lei, que quer seja de Deus ou de homem, vocês estão condenados, porque vocês não dão conta de se salvarem. É impossível. Ah, porque eu sou boa, meu coração é bom. Aos olhos de quem? Não, você não é boa, nós já entendemos isso no último grupo, no último estudo, né? Só que Paulo está falando assim: olha, mas você que está em Cristo, não existe nenhuma condenação. Para você que está em Jesus Cristo, não existe nenhuma condenação. Renato, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você entender que quando Jesus ressuscita, ele é como se ele comprasse, ele levasse a igreja com ele. Quem é a igreja? Todos que fazem parte do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Todo mundo que aceita Jesus e confessa Jesus como suficiente Salvador. Você ressuscita com ele. Renata, mas eu continuo, meu corpo continua aqui. É porque você não é só o seu corpo, você é corpo, alma e espírito. Quando você aceita Jesus, imediatamente o seu espírito é vivificado. Obrigada, Jesus, entendi. Então vamos lá. Eu sei que para muita gente é confuso isso aqui. Eu sei que tem outras mulheres que isso aqui também já é fichinha, porque você manja do evangelho. Mas eu preciso equalizar o grupo, né, nesses primeiros encontros. E esses primeiros, enfim. Eu lembrei da história de Lázaro. Eu vou usar Lázaro, porque todo mundo conhece a história de Lázaro. Para ilustrar isso aqui, porque eu vejo que com ilustração as pessoas entendem melhor. Então vamos lá. Todo mundo aqui conhece Lázaro, a história de Lázaro, irmão de Marta, Maria. É, eu acho sempre boa essa atualização. Que bom. João 11. Obrigada, Camila. Eu gosto quando vocês participam, assim, que para mim eu estou vendo que vocês estão atentos, estão prestando atenção. Então vamos lá. Eu instruiria vocês, eu no lugar de vocês, como que eu faria? Eu teria o meu caderno do grupo A Boa Parte, do estudo bíblico A Boa Parte, e faria essas anotações. Às vezes eu vou citar versículos, vocês podem escrever e depois vocês vão estudar, ter o tempo de devocional de vocês, tá? Meditar nessas palavras. Então, para ilustrar a nossa situação espiritual, para a gente ilustrar a situação espiritual, porque tem muita gente aqui que não entende, eu vou usar o caso de Lázaro. Lázaro era best friend de Jesus, porque Jesus tinha best friend, tá? Ele visitava a casa de Lázaro, era uma casa de descanso para Jesus. Então lá tinha Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria, irmã de Lázaro. Jesus estava, não sei onde que ele estava nesse momento, mas ele recebeu
a carta uma informação de que Lázaro estava muito doente. O que Jesus, sendo quem ele era, e a pessoa que estava doente era o amigo dele, a expectativa nossa, Maria, obrigada. E aí Jesus poderia, né? Então vou voltar. Vamos lá para Betânia, porque Lázaro está muito doente, eu vou orar, ele vai curar. Jesus não vai. Jesus não vai. Jesus espera. E passa-se vários dias e Lázaro morre. E Jesus não vai. Jesus espera. A ponto de que eles fazem o velório, né, do jeito deles lá de Lázaro, enfaixa Lázaro, prepara o corpo de Lázaro e enterra Lázaro dentro da tumba, porque o enterro lá era numa tumba, um buraco na parede. E só depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, que Jesus volta naquele lugar, naquele cenário. Lembrando que é engraçado, né? No último estudo, foi o texto que eu falei sobre que Jesus responde, né? O povo, eu falo assim, ele estava nessa transição, era esse momento aqui, ó, era esse contexto. Então tá ligado aqui, então Deus tá querendo falar alguma coisa com a gente. Então, porque eu não planejei, tá? Falar isso aqui de Lázaro. Então Lázaro morreu e Jesus sabia que ele morreria. Jesus não foi pego de surpresa. E fez questão de esperar que ele estivesse morto para regressar a Betânia. Essa palavra para mim é tão dura, gente. Porque tem horas que Deus espera algo ficar impossível. Parece que Deus espera o cenário ficar completamente improvável. Parece que Deus tem horas que espera a coisa parecer que não tem mais jeito humanamente falando, para só depois ele aparecer na cena. Em alguns casos vai ser tipo assim, sabe? Então, quer dizer, Marta, Maria, os amigos, os familiares viveram a dor da perda de Lázaro. Viveram essa dor terrível. Eles enterraram Lázaro, eles se despediram de Lázaro. Acabou as esperanças. Gente, o contexto aqui é não tem esperança. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou Lázaro, mas até então Jesus não tinha ressuscitado. Então, tipo assim, acabou. Quando ele chega em Betânia, Marta fala assim, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ou seja, acabou. É o fim. Não tem mais jeito. Quem aqui está nessa situação do impossível? Não tem mais jeito. Tem mais jeito. Acabou. Morreu. Morreu. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que Deus está falando essa palavra. É impossível para quem? Porque a Bíblia fala que esse Deus aqui é o Deus do impossível. Ou do possível, né? Porque ele transforma o impossível em possível. Todos já ouvimos pregações sobre Jesus ter feito isso, porque de fato foi uma obra maravilhosa, que fariam muitos crer, porque quando a coisa já está. Tipo assim, Jesus já fazia curas. Então, se Jesus tivesse ido e curado Lázaro, tipo assim, a gente já sabe que ele cura. Só que a ideia é: o meu nome vai ser muito mais glorificado se já tiver perdido todas as esperanças. Se o cenário já for o cenário do impossível. Por que a história do Mar Vermelho ficou tão famosa? Porque é a extravagância de Deus. Detalhe, gente, oh Jesus, Deus conduziu o povo passo a passo. Foi Deus que foi dando a direção para eles irem para a beirada do Mar Vermelho. O deserto atrás. Montanhas ao redor, gente, porque o lugar tinha montanhas, era tipo um desfiladeiro assim, ó. E o mar na frente. Então, montanhas ao redor, mar à frente e exército quase que eu falo,
no encalço deles aqui. Um exército inteiro perseguindo o exército de Faraó. Peraí, Deus, se eu tivesse lá naquele lugar, eu não nasci para ser crente, minha natureza é pode. Eu falo, peraí, Deus me tirou lá para me trazer para esse lugar aqui. Tipo assim, ou seja, ele queria me ver morrer nesse lugar. A míngua. Porque um mar na frente, uma montanha ao meu redor e o exército vindo me matar. Qual a expectativa? Que alguma coisa ia sair dessa situação? Qual esperança que alguém pode ter numa situação dessa, gente? Sinceramente, vamos ser honesta, que a gente gosta de falar que tem um monte de fé, que às vezes a gente não tem. A gente critica esse povo, que esse povo reclamou. Oh, isso ia ser muito melhor, né? Lá, essa situação. Aham. Eu tô vendo você aí com essa boca podre sua dentro de casa reclamando o dia inteiro com coisa muito menorzinha. Eu, por exemplo. Enfim, foi Deus que levou eles para esse lugar. Gente, foi Deus, não foi o capeta. Não foi o diabo que colocou eles nesse lugar. Foi Deus. Mas o mesmo Deus que colocou eles nesse lugar é o mesmo Deus que tirou. Só que a história, por causa desse cenário tão impossível, é contada até hoje. Mais de 4.000 anos depois. A história é contada até hoje como uma história que edifica a nossa vida. O nome de Deus é glorificado por conta dessa história. Êxodos 14, 13 e 14. Então, é claro que tem coisas que a gente que se coloca, tem coisas que é o diabo que faz, mas se não é a vontade de Deus, é permissão. Não é vontade, mas é permissão. Então, não sei por que eu falei isso não, mas vamos lá. Mas, todos já ouvimos pregações sobre Jesus ter feito isso, porque, de fato, foi uma obra maravilhosa que fariam muitos crer e seu nome seria glorificado. Entendi, é porque quando a situação está assim, impossível, mais ainda o nome de Deus é glorificado. Porque enquanto você pode resolver com a sua própria mão, com a sua força, com a sua inteligência, com a sua estratégia, com a sua técnica, com o seu método, a glória é sua, né? Eu fiz, eu conquistei. Mas Deus quer ser glorificado através da nossa vida. Então, muitas vezes, por isso que o cenário fica de forma que você não dá conta de resolver. Precisa ser Deus. Fala, Deus. Mas o que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, e ainda não ouvi de fato, e vocês serão aqui as primeiras, pelo menos assim, eu nunca ouvi, talvez você ouviu de outra pessoa, mas eu nunca ouvi falar. É sobre como o que aconteceu em Betânia é a ilustração perfeita da salvação. Como Lázaro, estávamos todos mortos. Quem aqui? Era aqui que eu queria chegar. Porque muitas vezes a gente não entende o evangelho porque a gente não entende a nossa condição espiritual. É porque ontem mesmo teve uma mulher assim, porque todo mundo é filho sim de Deus. Gente, não é. Isso é uma heresia. Nós nascemos criatura de Deus. E nos tornamos filhos de Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, é como se eles tivessem morrido espiritualmente. Morte espiritual. O pecado gera morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Só que eles continuaram vivos. Só que o que tinha morrido. Por que fala assim, eles morreram? Mas eles continuaram vivos, que coisa esquisita. Porque o que morreu foi o espírito. Então, da mesma maneira que eles morreram no espírito, foram morrendo na mentalidade. E o corpo também foi morrendo, porque
não tinha morte. Eles nunca iriam morrer no Jardim do Éden. Nunca. Só que aí Adão viveu quase 900 anos. Hoje a gente não vive mais. Tudo isso é fruto do pecado. Antigamente o povo vivia muito mais nessa época, né? 900 anos. Só que o corpo está também recebendo toda a consequência do pecado. A alma também. Cada vez mais a gente está mais com problema na cabeça. Entendeu? Então, a nossa condição espiritual, quando a gente nasce nesse mundo, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e eu tenho um espírito adormecido, como morto. O espírito está lá, mas não foi vivificado. Estão acompanhando? Então, quando eu li essa história no dia 21/4/2026, Deus me deu eu creio que foi Deus que me deu esse entendimento de que isso aqui é uma ilustração perfeita. Vai vendo. Porque, como Lázaro, estávamos todos mortos, sem a vida de Deus em nós. Jesus, ele responde para Marta. Marta questiona, né? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Aí Jesus responde: eu sou a ressurreição e a vida. Ele poderia ter dito: eu vou ressuscitar ele. Ele vai voltar a viver. Mas Jesus quis ensinar algo para nós. Porque com certeza eu acho que Marta não entendeu a plenitude do que Jesus estava falando aqui. Então Jesus sabia que isso ficaria registrado, porque é propósito dele, e que um dia a gente estaria aqui lendo isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Oh, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, uma vez que recebemos a vida de Jesus em nós, não morreremos nunca mais. Não existe mais morte para o crente. Quando eu falo crente, toda vez que eu falar crente, é o crente em Deus. A Bíblia usa essa palavra, a tradução do grego para o português seria crente em Deus, daquele que crê, tá? Então, quando a pessoa fala assim, eu não tenho certeza da salvação porque eu não me sinto digna pelos meus pecados e erros, a pessoa não entendeu a obra de Jesus Cristo. Por quê? Porque uma vez que você recebe a vida de Jesus, você não morre mais, porque o seu espírito foi vivificado. Não é sobre o que eu faço ou sobre o que eu deixo de fazer, é sobre o que ele fez em mim. Se ele vivificou o meu espírito, e o meu espírito ressuscitou com ele, quem sou eu para conseguir destruir essa obra? A gente deveria se reduzir a nossa insignificância até nisso, sabia? Ou seja, isso que eu falei, depois do pecado, nossa condição estava como de Lázaro, mortos. Não é fraco, não é doente, ou quase vivo. Lázaro estava morto. E essa é a nossa condição espiritual sem Cristo. A salvação, gente, como muita gente acredita, não é um aperfeiçoamento do homem natural. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para quem não entendeu. Deus não quer saber do velho homem, do homem natural. Deus não tem planos para o homem natural. Deus não tem comunhão com o homem natural. Deus não tem nada. Deus não quer saber do homem natural. Deus não tem compromisso com o homem natural. Tem gente, como eu, muito tempo, fiquei tentando aperfeiçoar a velha natureza. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Você não coloca vinho novo em odre velho.
Eu recebo a vida de Jesus e fico tentando remendar essa minha pessoa que eu sou para ver se eu me torno digna. Não se coloca remendo novo em vestido velho. Porque o remendo novo vai puxar o vestido velho, vai rasgar, vai ficar perdido. Não presta. Então, a nossa condição espiritual é de morta. Então, não tem que você remendar um morto. Você vai ficar tentando remendar o morto. A salvação não é um aperfeiçoamento do homem natural, é ressurreição espiritual. Nossa vida está na própria pessoa de Cristo. Na salvação, nós não recebemos ajuda divina. Deus não está ajudando nós a salvar. Me ajuda, Jesus, a me salvar aqui. Não é isso. Lázaro não precisava de ajuda. Lázaro estava morto. Ele não precisava de ajuda. A ajuda não faz nada a quem está morto. Se você tá. Porque. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica. Porque eu tenho boas obras. Eu faço o bem para as pessoas. Porque o importante é você fazer o bem. Aí você vai lá e leva a cesta básica. Você alimenta, você ajuda, você entra na casa da pessoa, você arruma a casa para ela, você dá comida para ela, perdão, gente. Tá ajudando um morto. Você tá ajudando um morto. Fazer o bem é ruim? Não. Só não ressuscita o espírito da pessoa. E você tá ajudando um morto. O que o morto precisa não é de ajuda, o que o morto precisa é de vida. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, por isso que boas obras sem, sem Cristo, sem Jesus ressuscitar o espírito daquela pessoa, você só tá ali ajudando a carne daquela pessoa. Mas se ela morrer, ela não tem a vida de Jesus. O espírito está morto. Então, por que eu falo que é polêmico? Porque tem muitas religiões e muitas abordagens e muitas crenças de que se você for bom, que você tem um bom coração, que isso não existe, a gente já sabe disso, né? Não existe, não tem bom coração. É que isso é bom. Claro que se tudo que a pessoa tiver entendido da vida foi isso, ela nunca foi apresentada ao Evangelho de Jesus Cristo, é claro que Deus vai olhar para isso com outros olhos, ele é justo, né? Então, imagina que tem uma pessoa lá no meio da selva que foi criada sozinha, ela nunca ouviu falar de Jesus, mas ela é uma pessoa. Deus vai julgar de outra forma, tá bom? Então, vamos lá. A ajuda não faz nada a quem está morto. Lázaro recebeu vida. Lázaro não respondeu. Tá. Lázaro não respondeu e saiu para fora porque tinha força, disciplina ou dedicação. Gente, muitos de nós, eu vivi isso aqui. Eu fiz um vídeo, inclusive, de que eu quase me arrebentei tentando me consertar. Porque tem coisas que a gente quer conquistar na força do braço, e tem horas que a gente entra em desespero, porque tem coisas que a gente não consegue fazer. Eu não consigo ser melhor, eu não consigo vencer esse vício, eu não consigo me mudar com meu marido, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo perdoar fulano, ou eu não consigo amar ciclano, eu não consigo, porque a nossa natureza é podre. Então, em nós não há bem nenhum mesmo, não. Não é sobre a nossa disciplina, sobre a nossa força, sobre a força do nosso braço. Tem coisas que você vai morrer tentando fazer e não vai conseguir. Que não é sobre você e não é sobre a sua glória. Se você conseguisse, você seria glorificado. Nossa, fulano é bom demais, ele consegue fazer um tanto de coisa. A glória é sua. Ou a pessoa falar assim, nossa, o que tem em você de diferente? Jesus. Então,
Lázaro não saiu para fora, não passou pelo que ele passou porque por força, por disciplina ou dedicação. Ele responde à voz porque a voz carregava poder de Deus. O morto não saiu porque decidiu cooperar com Jesus. O morto saiu porque a palavra do Filho de Deus venceu a morte. Lázaro sai cheio de faixas. Ele saiu, gente, mas ele estava todo enfaixado. A regeneração é instantânea. Nós somos ressuscitados imediatamente. O nosso espírito é vivificado imediatamente quando a gente aceita Jesus. Mas, porque é Deus que dá a vida. Mas há o processo de desembaraçar-se de muitos vínculos, de hábitos, de marcas e expressões da velha vida. E isso acontece, gente, no processo de santificação. A santificação não é para que eu seja salva. A santificação é porque eu fui salva. Porque eu fui salva. Agora eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Meu Deus do céu, eu tenho que ser como Ele foi. Eu fui ressuscitada com Cristo. Eu estou agora, meu espírito está agora, neste exato momento, com Ele, assentado nas regiões celestiais. Minha alma precisa ser renovada de acordo com essa realidade, porque a minha condição é X, mas a minha posição é assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu preciso ensinar a minha alma, que é o que Paulo ensina em Romanos 12, a renovar minha mente para que a minha mente entenda a minha posição. A minha posição é filha amada de Deus, herdeira, co-herdeira com Cristo Jesus, enxertada na videira verdadeira. O que mais? O que mais nós precisamos? Primeiro Cristo dá a vida, depois tiramos todas as faixas que nos remetem ao tempo de morte. Ou seja, quem dá a vida, quem vai te sustentar, quem vai te vivificar, a força vem de Deus. O seu trabalho é se desenfaixar de tudo que te lembra a velha vida, de tudo que remete ao tempo de morte, de tudo que está em você, porque um dia você estava morta. Ah, eu tenho pecados e sou indigna por conta dos meus erros. São faixas. Isso é faixa. Aí agora você tira essas faixas, você tira esses erros, você tira esse pecado. Por quê? Porque você já está viva. Porque Cristo já habita em você. E o Espírito de Deus precisa operar em você. Se você der espaço para o Espírito, né? Porque a gente pode sufocar o Espírito. Muita gente quer concorrer com Jesus e dividir a glória com Ele no processo de salvação. Mas em Lázaro podemos enxergar que não houve iniciativa humana, mas exclusiva de Deus. Um morto não tem ação ou participação. O morto está morto. Ele foi alvo da iniciativa exclusiva de Jesus Cristo. A salvação é obra exclusiva de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que compete com Jesus na salvação é anátema. Tá bom? Por que eu li isso aqui? Quem é que sabe? Porque eu ia ler aqui a vida no Espírito. Porque agora não existe mais condenação. Não foi a primeira coisa que eu li? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Beleza, Renata, eu entendi. Só que, assim, de forma prática na minha vida, como é que isso, né? Vamos lá? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que as suas obras não podem fazer, por causa da fraqueza da carne, porque sua carne é fraca, sua velha natureza não presta, Deus fez.
O que você não pôde fazer, Deus fez. Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Ou seja, Jesus veio como um corpo de pecado para pagar o preço do pecado, que era a morte. Isso aí eu vou ter que explicar, porque ontem eu descobri que muita gente não entendeu por que Jesus precisava morrer. Os que vivem segundo a carne, agora isso aqui é onde agora a gente aplica na nossa vida, tá? Isso aqui foi o contexto, agora nós vamos aplicar isso na nossa vida. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Gente, eu podia ficar 10 horas falando dessa frase. Alguém não entendeu essa frase? Deixa eu ver o que eu tô falando aqui sem parar, vocês nem vi que vocês estão aí ainda. Como é que tá aí? Estão entendendo, gente? Estão acompanhando? Se tiver dúvida, pode perguntar. Alguém não entendeu o que significa isso aqui? Vocês entendem? Fala sim ou não. Eu vou repetir a frase. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Vocês entendem ou não entendem? Alguém não entende? Alguém não entende? Eu não entendo. Ó lá, beleza. Eu preciso que vocês sejam sinceros, porque senão vocês saem daqui sem ter entendido, entendeu? O que que é carne? Primeira coisa, o que que é carne? Aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. A palavra carne na Bíblia está se referindo à sua natureza, alma e corpo. Nós somos três em um. Assim como a tricotomia, gente, ela está em tudo. Se for observar, está em tudo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas. Algumas religiões não concordam com isso. Exemplo, Testemunho de Jeová. Por isso que, biblicamente, na teologia reformada, Testemunho de Jeová não é cristianismo, porque ela rejeita a Trindade, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas atuando de maneira diferente, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Você é o quê? Você é um espírito. Você não é o que você está vendo. Você é um espírito. A palavra de Deus diz que antes que Deus te formasse no ventre da sua mãe, ele já te conhecia. Ou seja, se nós somos conhecidos por Deus antes do corpo e da alma existir, é porque havia algo que era você, que não é material, que é o espírito. O espírito é de Deus e volta para Deus. Por isso que você precisa tanto ser vivificada pelo Espírito de Deus, porque se você não foi vivificada, você é um espírito morto, tipo assim, você está morta. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. O corpo é para que a gente tenha experiência. O corpo, ele recebe essas estruturas invisíveis para que a gente possa viver a experiência humana. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. Anotou bonitinho? Então, quando a Bíblia fala da carne, ela está falando que tira o espírito, corpo e alma. Quando a Bíblia fala carne, está se referindo ao corpo e à alma. O que é sua alma?
A sua alma é seus pensamentos, seus desejos, suas memórias, seus sentimentos, sua imaginação, seus pensamentos intrusivos, sua ansiedade, seus desejos pecaminosos. Tá tudo aí dentro. Então, Paulo está falando assim, os que vivem segundo, de acordo, seguindo a carne, ou seja, o coração, as emoções, os sentimentos, a imaginação, os pensamentos, as ideias, se inclinam para essas coisas. Ou seja, eu vou querer tudo aquilo que é terreno. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, o que Paulo está falando é que existe dois movimentos dentro de nós. Um movimento da carne e um movimento do Espírito. O Espírito vai para a direita, a carne vai para a esquerda. É isso. São movimentos opostos. Sua carne sempre vai querer as coisas da terra. Seu espírito quer as coisas do céu. Por que que você não deseja a presença de Deus? Por que que você não... Renata, claro que eu desejo. Não, você tem que ser honesta. Você não tem vontade de tirar um tempo, ficar 2 horas orando. Então não tem. Você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, você não tem vontade dessas coisas. Por quê? Sendo que seu espírito depende disso. Porque você está na carne. E a sua carne quer Netflix, Reels, TikTok, brigadeiro, sofá, fofoca, mentira, pornografia, dinheiro. É isso. Por que que você não tem vontade de... eu vou tirar um tempo aqui agora só para ficar, sentar eu e papai aqui, nós vamos ficar aqui conversando, e eu, que delícia ficar na presença de Deus, e vou ler Bíblia todo dia. Eu amo a vida com Jesus, e ir para a igreja, e vigília, e oração. Por quê? Por que você não tem esse desejo de fazer isso? Porque os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, se você só deseja as coisas do mundo e só está assim, insatisfeita, descontente o tempo todo, sofrida o tempo todo, é porque você está vivendo segundo a sua carne. Seu espírito está lá assim, ó. Ó, Jesus, o espírito está morrendo, sufocado. Que fala, não sufoqueis o espírito. Então, vocês entenderam isso aqui agora? Quem não tinha entendido, seja sincero. Só que Paulo está falando o seguinte, que a inclinação da carne, esse aqui da esquerda, já não estava ruim, ficou pior, né? Mas a inclinação, mas o do espírito é vida e paz. E aí precisa de paz e vida. Ou seja, você ficar vivendo segundo a sua carne, você está morrendo, ou alguma coisa na sua vida está morrendo. Vou dar um exemplo. Meu Deus, eu só procrastino. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu comecei a escrever um livro ano passado. Esse ano, eu não toquei nesse livro. A minha preguiça, a minha apatia espiritual nessa parte, a minha procrastinação, a minha falta de disciplina, o meu vício no celular, faz o meu livro morrer. É morte. Não só o livro, as vidas que ele alcançaria. Ficou claro? Quando você procrastina e só come mal e não exercita, a morte de um corpo saudável está acontecendo.
Quando você só fala coisas mundanas e ruins e negativas sobre você, você está matando a sua identidade. Então, tudo que diz respeito à carne leva à morte. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Existem dois movimentos dentro de você, um para a esquerda e um para a direita. Aí você vai, dependendo do que você obedecer, se você vai obedecer a sua carne e você vai obedecer o seu espírito, você vai ter ou morte ou vida, ou morte ou vida. É pesado, né? Por que, Renata? Porque a inclinação da carne, ainda por cima, para piorar um pouco mais, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não tem como a carne se sujeitar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí é nessa hora que vem o acusador, a condenação própria. A gente fala assim: eu sou uma zero à esquerda mesmo, porque eu não dou conta, eu tô é na carne mesmo, eu sou a inimiga de Deus mesmo, eu não agrado a Deus mesmo, porque eu não dou conta mesmo. Acabou pra mim, não é não? Desespero total, porque eu não dou conta. Calma, gente, quantas horas? Porque se eu deixar vocês aqui agora, vocês vão entrar em depressão, né? Vamos lá. Vocês, porém, não estão na carne. Ei, você, porém, você não está na carne. Você está no espírito. Renata, não tô, não. Tá, você tá. Você tem que estar. Seu espírito vivificou. Se de fato, se de fato o Espírito de Deus habita em você, você não está na carne. Calma, calma. Calma que vai dar certo. Calma, confia em mim. Eu confio em Jesus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Gente, se a pessoa não tem o Espírito de Jesus, essa pessoa não é de Jesus. O, o que fala se eu sou de Jesus ou não? O penhor do Espírito Santo. É tipo assim, eu estou penhorada. É forte, né? O penhor do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, isso é o penhor, isso é a garantia. Ninguém me toma, ninguém me tira de Jesus. Não existe nada que possa. Então vamos lá, a gente pode apagar, sufocar o espírito, entristecer o espírito, mas ele sair. Então vamos lá. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida. Ou seja, gente, a única coisa viva em nós é o espírito. Por causa da justiça que é Cristo. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês no dia que a gente for glorificado. Aqui, se eu continuar, vai complicar para vocês, porque a gente não vai ter tempo de explicar tudo. Então, o que eu vou fazer para a gente fechar isso aqui? Eu vou ler o que eu aferi, né? Resumo. Então, muitas vezes nós nos culpamos terrivelmente por não conseguirmos fazer o bem que queremos. Porque é assim, vamos lá. Então, nós temos carne e espírito. Esquerda, direita. Minha carne quer ir para a esquerda, Jesus está na direita. É tipo isso. E eu tô falando de, coincidentemente aqui, esquerda e direita, viu, gente? Não tem nada a ver. É só isso aqui mesmo. Então, mas se alguém, enfim, brincadeiras à parte.
Não quero quebrar o momento. Ai, gente, bom, deixa eu voltar aqui. Deu uma distraída. Vamos lá. Onde que eu estava? Ah, tá. Vamos lá. Direita e esquerda. A carne quer as coisas da carne. O espírito quer Jesus. A carne nos leva à morte. O espírito nos leva à vida. Diz que tá entendido? Maravilha. Só que aí a gente pensa assim, então eu só tô na carne, eu só tô morrendo porque eu não consigo ir pra cá, eu só consigo ir pra cá. E aí eu escrevi isso aqui pra gente, vamos lá. Muitas vezes nos culpamos terrivelmente porque, mas assim, ah tá, só que a gente queria esse aqui, né? Nossa, como eu queria ler Bíblia todo dia, como eu queria servir Jesus bonitinha, como eu queria passar horas orando, amando a Deus e na presença de Deus e ser aquela pessoa assim, bem crente, mas eu só quero Netflix, eu só quero TikTok, eu só quero as coisas do mundo, esses relacionamentos ruins. Alguém aqui que tá querendo um relacionamento muito ruim, nada a ver com o que Deus tem pra você e tá querendo preencher coisas do mundo, sua carne que tá querendo isso, seu espírito não quer isso não. Quando vocês estiverem diante de uma situação, é só você falar assim, minha carne que tá querendo isso aqui. Mas e meu espírito? O que que meu espírito quer? Minha carta querendo sair com esse homem, com esse Jurandir aqui hoje. Hoje, Jurandir me mandou um oi sumida. Eu tô querendo responder, porque eu tô numa carência. Aí você pergunta, mas e meu espírito? Meu espírito quer sair com esse homem? Você vê como que as coisas vão ficando mais claras. Ah, porque minha carne tá querendo mandar o fulaninho de tal lá pra casa do Judas. Mas e meu espírito? Minha carne está querendo odiar essa pessoa porque eu não concordo com essa pessoa, eu não concordo com o jeito que ela escolheu viver. Mas e o meu espírito, que está pronto, que é a imagem e semelhança de Deus? Então, muitas vezes, a gente queria querer as coisas boas, mas a gente não consegue porque a gente está muito na carne. Então, muitas vezes, nós nos culpamos terrivelmente por não conseguirmos fazer o bem que queremos. Às vezes, passamos anos e anos carregando o jugo da culpa. A maioria das mulheres aqui vive debaixo de muita culpa, tá? Culpa de ter perdido tempo, culpa de ter errado com os filhos, culpa de ter escolhido o marido errado, culpa de não ter comido melhor, culpa de ter. É tanta culpa. Culpa de estar endividada, culpa disso, culpa daquilo, culpa, condenação. E isso destrói a vida da pessoa, tá? Muitas vezes nós nos culpamos terrivelmente por não conseguirmos fazer o bem que queremos fazer. Às vezes passamos anos e anos carregando o jugo da culpa e o fardo da condenação. Nos sentimos fracos e como se fôssemos inferiores no quesito força para obedecer. Diferente de alguns valentes da fé, né, que a gente vê por aí. Mas Paulo nos mostra algo tão mais profundo, gente, do que a falta de força. Em Romanos 7, Paulo faz isso. Nesse texto, podemos entender que estamos esperando resultado da fonte errada. Em Romanos 18, Paulo diz que não há nenhum bem habitando em nossa carne. Então, por que é que ainda esperamos que de nós mesmos possamos colher bons frutos? Por que que você ainda acha que você, na sua forcinha, vai conseguir alguma coisa nessa vida? Se a Bíblia diz que na sua carne não há bem nenhum. Então, por que que ainda, já li, é com profunda tristeza, ou não, que descubro, isso aqui sou eu falando, que apesar de amar a vontade de Deus, não tenho a natureza capaz de produzir a forma que quero viver. Eu vou ler de novo.
Isso aqui eu escrevi dia 9/7/2026. É com profunda tristeza que descubro que, apesar de amar a vontade de Deus, não tenho a natureza capaz de produzir a forma que quero viver. Gente, se eu pudesse, assim, desenhar a minha vida, como eu me comportaria, como eu me sentiria, como eu viveria meu dia a dia, como eu reagiria, como minhas emoções seriam, minha forma de pensar, assim, uau! Eu ia escolher, eu quero a mente de Cristo. Tudo que eu olhar na minha volta, eu quero enxergar exatamente como Jesus enxerga, eu quero sentir só emoção boa, eu só quero ter pensamento bom, mas eu não tenho a natureza capaz de produzir a forma como eu quero viver. E nem você. Você não tem isso em você. Então, diante dessa realidade, não faria sentido nenhum continuar depositando esperança na minha força. Por exemplo, ah, eu preciso vencer o vício em tela. Ah, eu tento ser disciplinada, começo um propósito, igual, vou começar um propósito. Aí você não tem força, você não tem ânimo, você não tem em você essa natureza. Tem horas que sua disciplina funciona, tem horas que sua disciplina não funciona. Então eu ficar esperando que eu vá resolver, que eu vou ter uma ideia, que eu vou resolver minhas dívidas, que eu vou solucionar minhas situações, meus conflitos, meus problemas, não vai. Menos sentido ainda seria cobrar daquilo que já está destinado a falhar um resultado diferente. Seria como me prender numa roda de hamster em que não importa o quanto eu corra e me esforce, mas ficou gramaticalmente esquisito aqui, peraí. Seria como me prender numa roda de hamster em que não importa o quanto eu corra e me esforce, mas eu jamais chegarei a lugar nenhum nos padrões de Deus. Eu não vou sair do lugar, não importa o quanto eu me esforce. Se eu estiver na carne, o que farei eu então diante dessa terrível constatação? Resta só uma opção: a desistência. Porque assim, vocês entenderam? Peraí, é impossível para minha natureza, para minha carne, eu não tenho a capacidade de produzir em mim algo bom. Então, por que que eu vou continuar esperando da força do meu braço bons frutos? Não faz sentido. Então, por que que eu vou ficar cobrando de mim mesma, me culpando porque eu não dou conta? Também não faz sentido. Então, o que que eu faço diante dessa terrível constatação? O que que vocês fariam? O que vocês fariam? I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. Tem essa. Qual que é a versão em português? Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Você desiste, você para de tentar. Tá tão alto esse tom, peraí. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. I wanna know you more. I wanna know you more.
Como é que é? Como é que é a letra, gente? Esqueci. Aí você levantou a mão pra cantar, Raíssa? Vento, vento de poder sobre meu viver. Faz o teu. Eu não tô lembrando a melodia, vocês acreditam, mas é isso. Eu vou mandar o link dessa música no grupo pra vocês escutarem. E a letra é bem isso, né? Ó, quem colocou aqui. Ai, se desse pra gente escutar essa música, não tem como, Jô, colocar um pedacinho dessa música? Tem como compartilhar. Compartilha a tela. Como que faz? Eu não sei fazer. Calma aí. Deixa eu tentar entrar pelo computador, só um minuto. Que aí eu coloco um pedacinho dela. Ó, a Joana vai fazer pra nós. A Jo vai fazer, que ela tá no gatilho ali. Como... Na, 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 na. Mais ou menos isso, né? Faz teu querer em mim. Como é que é? Ai, gente, se eu fosse você, eu ficava um pouquinho na presença de Deus. E pedia pra Ele fazer isso, só Ele pode fazer. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Essa é a oportunidade de você apresentar seu fardo, seu jugo, sua culpa. Coloca tudo diante da cruz. Enxerga o seu Abba, Jesus, diante de você. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, Só Ele pode nos preencher, gente. sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, oh,
poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. É isso, Jô, obrigada. Quando Deus fez Adão, quando Deus formou Adão, Adão estava formado e pronto, feito do pó. Deus soprou nas narinas a vida dele. A vida de Deus é a única coisa que nos dá a vida. Você precisa clamar e orar para que Deus sopre a vida dele em você, para que ele ative o seu espírito. Mas para isso você precisa se render. Tem muita mulher que não consegue ir para esse lugar de rendição, de desistência. Você precisa se render. Abrir mão das suas convicções, abrir mão dos seus paradigmas, abrir mão das suas crenças, abrir mão do que você acha, abrir mão de você, para que Deus possa fazer o querer dele em você e através de você. Faz teu querer em mim, eu me rendo. Então, se não houver rendição, não tem o querer de Deus operando em nós, porque a carne milita contra o espírito. A carne briga com o espírito. Então, resta uma opção, a desistência, ou poderíamos chamar de rendição. Quem, portanto, me livrará desse corpo, dessa morte, essa carne que leva à morte? Quem me livrará disso? E como chamar de terrível ou triste essa realização, essa percepção de que já não dependo mais de mim e que nele já não existe mais nenhuma condenação. A solução nunca esteve no esforço. Não é sobre fortalecer a carne, mas enfraquecê-la, pois somente com uma carne submissa haverá espaço para o governo do Espírito. Afinal, fruto não é algo que a árvore fabrica por esforço, mas é algo que é consequência da vida que circula nela. A árvore não faz força para produzir o fruto, é natural, por conta da vida que circula nela, da natureza. Agora, eu vejo uma vertente, sabe? Que ensina muito a gente construir, forjar virtudes, forjar um caráter, forjar, e ser disciplinado, e fazer, e a gente vê pessoas tendo resultados. Mas, e assim, não que isso seja ruim, claro que não é, mas eu posso ser uma pessoa extremamente disciplinada e completamente morta espiritualmente, tá? Ou seja, se em minha carne não habita bem nenhum, se dela não consigo frutos que agradam a Deus, então eu preciso viver a partir de outra fonte de vida. João 15. Permaneçam em mim, pois sem mim vocês nada podem fazer. Então, né, a gente tem aquelas pessoas que estão completamente desestruturadas na vida e tem aquelas que estão até muito bem. Nenhuma das duas é garantia, sabe, gente? Porque na nossa força, tem gente que consegue, com técnicas humanas, até conseguir um resultado ou outro. Mas sem Jesus nós nada podemos fazer. Então, às vezes a pessoa está tendo um resultado, mas não tem o fruto de Deus nela. Não tem a vida de Deus nela. E de que adianta isso, né? De que adianta isso? Amém. Eu vou parar por aqui por conta do horário. João 15.
permaneçam em mim, pois sem mim vocês nada podem fazer. Se a gente continuar tentando fazer sem permanecer em Jesus, nós vamos fracassar miseravelmente. O que eu falei da árvore? Fruto não é algo que a árvore fabrica por esforço, mas é consequência da vida que circula nela. Nós vamos produzir frutos quando a vida de Deus circular em nós. Por isso que Jesus usa, gente, a parábola, a metáfora, a ilustração, a representação da videira. Eu sou a videira verdadeira. E você, quem estiver enxertado em mim, tem vida. A nossa vida não vem porque a gente tem vida própria. Nós só temos vida quando estamos enxertados nele. A videira, que é a árvore da fruta, da uva, se você for observar, existem muito esse negócio de enxertar na videira. É uma coisa muito comum. Quem cultiva uva sabe disso. Esses dias novembro do ano passado, eu visitei uma amiga minha, o pai dela planta várias videiras no quintal. E ele faz os enxertos, então todas elas são enxertadas. Enfim. Ou seja, é algo tradicional. Por isso que Jesus usa essa ilustração, porque lá eles iriam identificar. Imediatamente, para eles ia fazer muito sentido. Caraca, eu sou um enxerto. E quando você é enxertado, você pega um galho de uma outra árvore e você faz um rasgo na árvore original, um rasgo na nova e coloca. E aos poucos, essa nova faz parte da velha, a ponto de que a vida da original, da videira verdadeira, começa a alimentar esse galho. E ele produz. Ele produz uva porque ele está enxertado. A vida que corre nesse galho não é dele, é da videira verdadeira. E a gente está tentando produzir fruto sendo um galho seco, largado de mão. Não vai conseguir. Você precisa ser enxertado. E isso acontece quando nós recebemos a vida de Deus em nós. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, gente? Nunca confessou Jesus? Amém? Amém, gente? Vamos orar para entregar esse momento a Deus? Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Agradeço por cada uma que está aqui, Deus. Agradeço pela minha vida também. Agradeço, Jesus, porque as tuas misericórdias se renovaram nessa manhã, como é promessa tua, que a cada dia as misericórdias seriam renovadas. Pai, diante de nós existe um novo dia para ser vivido, para ser contemplado, para ser agraciado, Deus. E eu te peço, Jesus, que o Senhor nos dê agora a mente de Cristo sobre nós. Senhor, nos dê a mente de Cristo, Senhor. Leva a nossa mente cativa à mente de Cristo, para que a gente possa pensar os pensamentos de Cristo, Pai. Isso também é uma instrução tua, Senhor, orar pela mente de Cristo, Pai. Nessa hora é o que eu te peço, Deus, para que a mente de Cristo, como um turbante novo que fala em Zacarias 3, Pai, venha sobre nós agora, Pai. E que a nossa mente seja fortalecida, que a nossa mente seja renovada pelo padrão celestial, Pai. Que nós possamos, nesse dia de hoje, ficar lembrando, Senhor. E se porventura a nossa carne esquecer e quiser focar nas coisas dessa terra, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer à memória, Senhor, aquilo que foi falado hoje, Senhor. Que o Teu Espírito possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Que o Teu Espírito possa nos vivificar um pouco mais nessa hora e ativar o nosso espírito, que no dia de hoje, Pai,
tudo que nós fizermos, a gente possa contemplar se aquilo é inclinação da carne ou é inclinação do Espírito. E quando estivermos diante da inclinação da carne, Pai, que nós possamos ser gentis como o Senhor é gentil conosco, que nós possamos ser pacientes como o Senhor é paciente conosco, e que nós não sejamos como aquele que nos condena e nos acusa, que nós não sejamos o mal na nossa própria vida, nos acusando e nos condenando, Senhor, mas nos lembrando e nos despertando para que a gente possa lembrar que existe uma força que circula em mim, que existe um espírito que habita em mim, e que é desse espírito que eu tiro a força, é desse espírito que eu tiro a coragem, é desse espírito que eu tiro o ânimo, e eu preciso o tempo todo, Senhor, vigiar para que todas as vezes que eu estiver na inclinação da carne, Pai, eu não me condene, eu não me culpe, eu não me acuse, mas que eu possa me lembrar que existe um espírito que me dá vida, que me fortalece, que me regenera, que me renova. No nome de Jesus eu oro, Pai, que nós sejamos abençoadas nesse dia de hoje, que essas palavras, elas não sejam como sementes lançadas num solo seco, Pai, mas que elas deem fruto 100 por um para a honra e glória do Teu nome, Pai. Fortalece-nos, nos renova nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãs? Amém? Amém. Fiquem com Deus. Pode encerrar a gravação, Jô?